sobre esse assunto hoje. O que destrói os avivamentos? Então fique atento a isso. Provérbios capítulo 30, verso 15 e verso 16, diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dar e dar. Estas três coisas nunca se fartam, e quatro nunca dizem basta: a sepultura, a madre estéril, a terra, que se não farta de água, e o fogo nunca dizem basta. Só até aí. Amém? Senhor, nós nos apresentamos agora diante do teu altar, o nosso coração, Senhor, diante de ti. Pedimos que o teu Espírito Santo tenha liberdade para fluir, ó Deus, em nossas vidas, em cada um que aqui está no presencial, cada um que está conosco online, cada um, ó Deus, que na linha do tempo, no futuro, estará vendo, estará ouvindo essa palavra. Nós cremos que tu tens algo extraordinário a acrescentar à nossa vida, que possamos tomar posse disso, aprender contigo, Pai, para vivermos dias melhores, porque nós cremos em ti, Pai. Queremos cumprir o nosso propósito, cumprir, ó Deus, o nosso chamado, a nossa missão. E não importa, Senhor, a circunstância ao nosso redor, nós viveremos aquilo que tu tens para nós, ó Pai. Por isso aqui estamos diante da tua presença, crendo que a tua palavra nunca volta vazia, Pai. Por isso fala aos nossos corações, acalma o nosso coração da correria do dia a dia. Queremos nos assentar aos seus pés, nos acalmar e pedir, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Querido, o livro de Provérbios, né? Ele é conhecido como ditos populares, né? Da época, e até hoje, né? Da época de Israel. Ele faz aqui uma analogia interessante, né? E ele fala aqui sobre a sanguessuga. Certamente você deve ter visto aí, né, em filme, em algum, né, documentário. Ou então depois você procura na internet aí, o que é uma sanguessuga, o que ela faz, né? Em determinados tipos. Na sua maioria elas se fixam, né, ele é um tipo um parasita. Então ela se fixa, né, naquele ser, ou naquele animal, né, ou no ser humano também. E ali ela se firma, né, se fixa ali, e ela começa a sugar aquilo que, né, está dentro ali do seu, podemos dizer assim, do seu hospedeiro. E o livro de Provérbios, ele traz uma comparação interessante, falando sobre as filhas da sanguessuga. Claro que ela não tem filha, mas o que ele faz aqui de analogia, né, barra, uma comparação, o que ele quer trazer nesse contexto desses dois versículos que nós estamos compartilhando agora, é que existe algumas áreas, algumas ações, né, alguns, podemos dizer assim, investimentos, né, alguns sistemas malignos que estão inseridos, né, dentro da sociedade, assim como estava naquela época, não é difícil hoje, onde as pessoas vivem um certo individualismo, né, uma certa busca pelo seu próprio eu, pelo seu próprio querer. E você pode, né, ver que isso aí é uma ação maligna. É uma ação que tira, né, que impede o manifestar de Deus na vida de muitas pessoas. Deus sempre, na estrutura do homem, na disponibilidade de Deus para com o homem, Deus sempre vai trazer uma proposta de restauração. Todo o plano, todo o projeto de Deus, toda a palavra de Deus, né, como a gente sabe, como você também sabe, certamente, ela é inspirada para ensinar. Então, de Gênesis e Apocalipse, tudo dentro da Bíblia, nos apresenta uma restauração que nos aponta para Jesus Cristo, que aponta para o plano e o propósito de Deus maior, que foi enviar seu Filho para morrer por mim e por você. Então Deus, ele sempre proporcionou
uma proposta de restauração para o ser humano, para mim e para você. Para pensar um pouco, talvez você esteja na igreja já há algum tempo, já conhece o Evangelho há um tempo, e olha o que Deus restaurou na sua vida. Olha da onde você saiu, e olha aonde você está hoje. Observe como que era a sua vida lá atrás, e hoje como é que você está. Isso se deu por um processo de restauração que foi acontecendo na sua vida. Um processo onde o Espírito Santo foi trabalhando, onde você foi mudando, onde foi havendo quebrantamento, aonde Deus foi te dando um coração ensinável, aonde a proposta de Deus foi chegando até você, e aí áreas da sua vida foram sendo tratadas, até você chegar no que você é hoje. Mas observe que, apesar de Deus ter esse plano de restauração, né? Voltando a falar que aponta para Jesus Cristo, apesar de Deus ter esse plano, essa proposta de restauração, de um outro lado, existe um sistema de deformação. Não tem como ficar na coluna do meio. Ou você se permite ser restaurado pelo propósito de Deus na sua vida, ou a deformação, né, pelo sistema que o mundo tem, que o maligno tem, que o ambiente tem, porque a própria Bíblia nos ensina que esse mundo jaz no maligno. Você vive nesse mundo. Então, existe um sistema do mal, todo pronto, todo preparado, todo arquitetado para tirar você do processo de restauração, do processo de cura para a sua vida, do processo do seu crescimento. Então, não basta simplesmente você estar aqui, né, e achando assim, não, mas eu estou no processo de restauração, Deus está mudando a minha vida, Deus está mudando o meu interior, está me restaurando. Amém, glória a Deus. Mas lembre-se, você vive em um ambiente mundano, você vive em um ambiente onde o ambiente, o mundo, jaz no maligno. Não é um processo fácil. Eu não sei quantos estão nos ouvindo, quantos estão aqui já fumaram, beberam, ou bebiam, ou fumavam. No processo de restauração, hoje talvez você não beba e talvez você não fume mais. Amém, glória a Deus. Mas há muitos que vivem uma vida, que querem buscar Deus, mas não conseguem deixar de fumar, de beber, de se drogar, de se prostituir, ou seja lá o que for. Apesar da sua busca por Deus, o sistema maligno, o sistema, né, desse mundo, entre aspas, tenebroso, cada vez mais quer afastar o ser humano, a mim, a você, do plano e do propósito que Deus tem para nós. Então, ou seja, estamos numa guerra 24 horas. Então você precisa estar atento, você precisa se aperceber e entender que no processo de restauração, sempre o sistema maligno, sempre o sistema do mundo vai querer impedir você de chegar no seu propósito. E o mais incrível de tudo é que muitas das vezes nós apontamos para cá e dizemos, entendi, pastor. Então esse lado aqui é o lado da restauração, onde temos Deus, temos o Espírito Santo, tá certo. Pastor, então esse outro lado aqui é o lado onde o diabo atua, é o lado onde o maligno, é o lado onde... Deixa eu te falar uma coisa. Não quero fazer papel do advogado do diabo. Mas muitas das vezes aqui, né, o diabo nem sempre ele age. Porque às vezes é a sua carne. Mas eu luto contra ela. Sim, enquanto você estiver nesse mundo, você vai lutar contra o pecado capital, contra o pecado que habita dentro de nós. É uma luta constante. Então, às vezes, você quer entrar no processo de restauração, mas a sua carne, preguiçosa, a sua carne, né, que não tem muito, né, não sei, né, não dá muito trabalho, não vou ver.
Nem sempre é o capeta, é o diabo, mas é a carne, é a sua, vamos dizer assim, a sua zona de conforto que te paralisa aqui, ó. E por mais que você viva no processo de restauração do que Deus tem para você, a influência maligna, a influência da carne, a influência do pecado, sempre vai querer tirar você do seu propósito. Sempre vai querer tirar você do seu alvo. Sempre vai querer tirar você da restauração que Deus tem para você. Por isso que existem muitos que sabem que fumar é errado, mas fumam. Sabem que beber é errado, mas bebem. Essa é a influência. Então nós estamos debaixo dessas duas grandes regências. E Deus fez o quê? Hoje, Ele traz para você essa proposta de dizer para você assim: venha para a restauração. Venha para esse ambiente onde eu posso, né? Seria Deus falando para você, seria Jesus falando para você, seria o Espírito Santo falando para você. Venha para esse ambiente onde eu posso cuidar de você, onde eu posso te restaurar, onde eu posso mudar a sua vida, onde eu posso tirar você da depressão, onde eu posso tirar você da amargura. Saia desse ambiente que quer cada vez mais te levar para baixo, quer cada vez mais te levar para os caminhos malignos. São as aflições que a Bíblia nos fala, que o próprio Jesus nos falou. Então estamos agora diante de duas grandes influências. Interessante, porque a humanidade, ela se acostumou, presta bem atenção nisso, a humanidade, ela se acostumou a viver com essas deformações, vamos dizer assim, com uma certa passividade. Ou seja, as pessoas não querem mudar muito. As pessoas vivem um conflito, vivem essa deformação, vivem fora daquele propósito que Deus tem, mas não querem mudar muito. Não querem ir para um outro nível. Vive uma passividade, ou seja, é algo como se acostumasse com o mal. É como se dissesse assim: não tem jeito, vou viver assim, vou morrer assim, vou ficar assim o resto da minha vida. Tá bom, desse jeito aí tá bom, só isso aqui tá bom. Então, isso foi entrando no coração do homem, cada vez mais o homem está se tornando passivo diante dessas deformações. A incapacidade de viver dentro do projeto de Deus, a incapacidade de viver dentro da adoração, a capacidade de impedir que o governo de Deus entre dentro da vida da pessoa, são sintomas dessa deformação. A pessoa, ela não cumpre o projeto de Deus, a pessoa, não entende o plano de adoração que Deus tem para a vida dela, em relação ao próprio Deus, e a pessoa não se permite ser governada pelos princípios que regem a palavra de Deus. E trazem as suas desculpas, não, é muito difícil, ser da igreja, ser isso, ser aquilo, fazer isso, não, é muito complicado, é muito difícil. Isso é fruto daquela passividade que eu te falei, de achar que está bom. O plano de Jesus, olha só, o plano de Jesus dentro dessa esfera que eu estou te falando, o plano de Jesus está lá em Filipenses capítulo 2, verso 7. Vamos ler lá, abre sua Bíblia aí. Filipenses 2, 7. Olha o que esse texto nos ensina. Pode acompanhar aqui. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Estamos falando de quem aqui? Pode falar com força. Estamos falando de quem aqui? Ele se esvaziou, tomando a forma de servo. Então, em outras palavras, o que ele fez aqui, o que ele fez com esse conteúdo aqui, foi se esvaziar de si mesmo. Então, ou seja, apesar dele ser Deus, apesar de Jesus ser o próprio Deus em carne aqui, ele se esvaziou para morrer por mim e por você. Está ali na Bíblia, acabamos de ler agora. Então o plano de Jesus era se esvaziar, era se entregar, era ser servo,
era morrer por mim e por você. Agora, olha o plano do diabo. Abre aí, Isaías capítulo 14, verso 12 e 13. Isaías 14, 12 e 13. Olha o plano do diabo, né? É uma insaciabilidade, posso dizer assim, obsessiva. Olha o que ele quer. Isaías 14, 12 e 13. Olha aqui. Como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus. Olha o coração satânico. Acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Em outras palavras, presta bem atenção, olha para mim aqui. O que Jesus fez foi se esvaziar e vir esse mundo. O que Satanás fez no plano, no projeto dele, para conquistar o ser humano, foi querer colocar o seu trono acima do trono de Deus. Querer ser mais do que Deus. Então, na arquitetura do diabo, para prender as pessoas dentro do sistema, é dizer para elas que elas não precisam de Deus. É dizer para elas que elas não precisam cumprir o seu propósito. É dizer para elas que elas não precisam cumprir sua missão. E isso vem debaixo de uma passividade. Ele não aparece lá, né, com aquele monstrão vermelho, com chifrão, com a capa preta, com o tridente na mão, dizendo, não precisa cumprir o seu propósito. Não, ele vem influenciando, trazendo a passividade. E quando você menos espera, está nessa rede. Enquanto Satanás, dentro do seu plano, quer trazer esse entendimento para que você, né, não precise de Deus, que você é autossuficiente, do lado de cá você vê o projeto de Deus para a sua vida, onde Jesus te ensina a você se esvaziar. Do lado de cá você vê o projeto de Deus que diz para você assim, ó, se esvazia. Aqui é o contrário. Você não precisa de Deus, você é autossuficiente. Do lado de cá se esvazia. Se esvazia. Deixa eu morar dentro de você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se ele se esvaziou, eu não vou me esvaziar. Você entendeu, né? A divergência que há dentro desse propósito, né? Observa só esse texto. 1 Samuel 18. Vamos lá que terça-feira é dia de muita Bíblia, né? Lermos. 1 Samuel 18, verso 6 ao verso 9. Olha o que diz. Pode acompanhar aqui. 1 Samuel 18, verso 6 ao verso 9. Diz assim, sucedeu, porém, que, retornando eles, quando Davi voltava de ferir o filisteu, olha de onde Davi estava vindo de onde? De ferir o filisteu, de matar Golias. As mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tamborins e com instrumento de música. Segue. E as mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha que música, né? 8. Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares. Que lhe falta, senão só o reino? Olha esse verso 9. Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeitas. Em outra versão diz que, a partir desse momento, a inveja entrou no coração de Saul. Ele começou a olhar Davi, e se você for ler lá no texto, né, nas entrelinhas lá, você vai entender que toda aquela alegria era para Saul. Está no texto, nós lemos. Mas quando eles começaram a gritar, né, a exaltar, a se alegrar, falando de Davi, a inveja entrou no coração de Saul. Para pensar, enquanto Davi foi guerrear contra Golias, dizendo para Golias, né, olha, você vem contra mim com armas e lanças, eu vou contra você em nome de quem? Em nome de quem?
Senhor dos Exércitos. Ou seja, não sou eu, é o Senhor dos Exércitos na minha vida. Isso é um esvaziamento. Já Saul, cheio de ciúme, né, com o caráter deformado, ele olhou e falou assim, esse cara vai ser rei no meu lugar. Mal sabia ele, né, que eu estava ungido, né? Como é que pode? Não aceito isso não. Eu não aceito isso. Não. Como é que pode? Fulano ser maior que eu? Não, discordo. A inveja entrou no coração dele. O sistema mundano entrou no coração dele. A deformação entrou no coração dele. Era para ele se alegrar junto com Davi pela conquista do país. Mas ele não se permitiu, né, ser restaurado por Deus. Ele permitiu que a inveja entrasse dentro dele. Saul ficou muito irritado com esse refrão, né? Aborrecido por atribuir a Davi 10 milhares e a ele apenas milhares. O que mais falta? O reino? Saul teve ciúme de Davi por causa do que cantavam a respeito dele. Deus era com Davi, não porque ele tinha matado os gigantes. Agora responde para mim isso. Você que está online aí, né, e está atento, quero ver se você mata essa. Vou te perguntar agora. Deus era com Davi, não era porque ele matou o gigante. Deus era com Davi por quê? Para pensar um pouco. Por que que Deus era com Davi? Porque você olha aqui, você para no texto aí, você pensa assim, né? Nossa, Davi foi exaltado, Davi foi isso, foi aquilo, porque matou o gigante. Porque recebeu essa bênção, por causa disso, daquilo. Olha como que ele é. Nossa, matou 10 milhares. Matou nada. Quantos caras ele matou? Hã? Quantos podem responder sem medo? Quantas pessoas ele matou? Uma. E as mulheres estavam falando o quê? Davi matou 10 milhares, Saul matou milhares. Não é uma coisa minha sem nexo? Era para Saul falar o quê? Virar a mulher aí? Olha só, o menino aqui só matou um cara, eu já matei milhares. Vocês estão dando mais valor para ele do que para mim? Mas não, a inveja entrou no coração dele. Mas Deus era com Davi? Não era porque ele matou o gigante. Deus era com Davi porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Entendeu bem isso? Davi estava nesse processo. Davi estava aqui sendo restaurado, sendo lapidado, porque ele tinha uma grande missão. Qual era a missão dele? Se tornar o rei de Israel. Aliás, o maior rei de Israel. Então diga assim, eu preciso ter cuidado com o meu coração. Eu quero apresentar para você, bem diretamente agora, em cima desses exemplos que eu te falei, alguns destruidores de avivamento. Né? Estão empolgados, né? Você está aí firme, não, vamos lá e tal, vou melhorar essa área da minha vida, vou desenvolver esse potencial, vou desenvolver essa capacidade profissional, vou desenvolver essa capacidade, né, intelectual, vou desenvolver essa área da minha vida que está amarrada, está trucada, né, está ali, né, patinando na lama. Vou desenvolver essa área aqui na minha vida que vai me fazer crescer, vai me fazer ser um líder melhor, vai fazer a minha célula crescer, vai fazer, né, eu desenvolver o potencial que Deus tem para mim. Observa quais são os inimigos desses avivamentos. Primeiro, na primeira pessoa, achar que sou insubstituível. Fala assim, eu não sou insubstituível. Você que está em casa aí, repete aí para você mesmo. Fala assim, eu não sou insubstituível. A obra é de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Ele é o autor. E nós somos os vasos. Nós somos vasos na mão do olheiro. A obra é de Deus. Muitas das vezes nós entramos, né, num falso entendimento dentro dessa deformação que não me deixa avivar áreas na minha vida, inclusive a área ministerial,
A área ministerial é só mais uma. Tem outras áreas da vida que é a mesma coisa. O reflexo da vida ministerial nada mais é do que o reflexo da sua vida do dia a dia. Se você não vive o seu chamado ministerial como você deveria, pode escanear, porque existem áreas da sua vida que você também não está vivendo como você deveria. É questão lógica, isso é matemática, 1 mais 1. Então, primeiro destruidor de avivamento, achar que somos insubstituíveis. E aí, com isso, nós entendemos assim, vou botar meu trono acima de Deus. Lembra que eu comentei aqui? Que Satanás fez? Vou colocar meu trono acima do que Deus pode fazer. Há pessoas que acham que são maiores do que Deus. Há pessoas que não entendem que tudo na terra, tudo na sua vida, tudo que você tem, todo o dinheiro, toda a saúde, sua família, seus bens, seus negócios, tudo foi Deus que te deu. Entendeu bem isso? Mas às vezes nosso entendimento que não somos insubstituíveis, nos coloca na posição daquele mordomo ou daquele cara que pegou o talento e escondeu. Porque ele ficou com medo. Diga assim, eu sou mordomo e eu sou substituído. Se você não fizer, alguém vai fazer. Se a obra de Deus, se Deus tiver um plano e um propósito, e você não entrar nesse propósito, não se preocupa, Deus vai continuar a obra dele. Sabe por quê? A obra de Deus nunca parou. Nós paramos, o ser humano para, né? Mas Deus não. Segundo, supervalorização de uma expressão chamado eu. É um certo narcisismo, né? Se sentir mais valorizado do que outra pessoa. Se sentir mais valorizado. Ou seja, não, peraí, eu sou importante demais. É bem diferente, né, daquele que se acha, né, aquele que acha que é insubstituível. Bom, se não fizer isso, mais ninguém vai fazer. Não, a obra de Deus não é assim. Vamos já falar, a obra é de Deus. Nós somos apenas um vaso na mão do olheiro. Agora, a pessoa que se subvaloriza com a expressão eu, ela coloca em primeiro lugar tudo que ela quer, menos o reino de Deus. E atenção, acende a luz aí, atenção. Não é o reino de Deus somente aqui a igreja, não. É o reino de Deus na sua vida, na sua vida. Quando a palavra de Mateus é lida, e você já a leu, né, certamente, acredito que já são evangélicos, onde diz que se deve buscar o reino de Deus, né, em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Tem muitas pessoas que, através dessa deformação, né, que atrapalha o avivamento na vida dela, acaba tendo esse entendimento, não, vou cuidar de tudo, e se der tempo eu faço o reino de Deus. Destruidor de avivamento. Terceiro, medo de perder a autoridade, de se sentir inferiorizado. Nossa, tem gente que é assim, né? Principalmente aqueles que têm títulos. Ficam pensando assim, não, mas é porque, né, eu sou autoridade, eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo. Às vezes tem uma arrogância no trabalho, às vezes na sua casa tem uma arrogância, porque se acha mais, né, o melhor do que o outro. Filipenses 2, 3 e 5, né? Precisa abrir não que eu vou ler aqui. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa aí é um tapa assim, sem mão, né? A gente acha que tem muita autoridade, que na realidade é Jesus na nossa vida, né? Quarto e último. Abstrativismo. Nossa, que nome esquisito, eu vou te explicar. O abstrativismo é você fingir uma santidade que não existe. Preste bem atenção nisso, Deus está falando com você. É fingir uma santidade que não existe. Isso também é um obstáculo para um avivamento. Você quer ver um exemplo claro disso?
Mateus 23, 27, Jesus conversando com os líderes daquela época, ele dá-lhe uma cajadada de jeito na veia. E ele fala assim: ai de vocês, conhecedores, mestres da lei, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Em outras palavras, o que Jesus fala aqui? Você é bonito por fora, mas por dentro você está como? Na igreja você concorda, mas no seu ambiente familiar, como é que é? Na igreja você é crente, mas no seu dia a dia, como é que você é? Você entendeu bem isso? Então, esses 4, eu quero que você foque nisso, que o nosso tempo é curto, mas entenda isso, são inimigos, são ações que são destruidoras de avivamento. Conforme eu falei, achar que você é insubstituível, supervalorização do seu eu, medo de perder a autoridade e abstrativismo, fingir uma santidade que não existe, fingir ser uma pessoa que você não é. Jesus lutou contra isso, e ele foi de encontros religiosos, e deu-lhe uma cajadada. Gálatas capítulo 4, verso 19, nós fechamos com esse versículo, diz assim: meus filhos, apóstolo Paulo falando, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Olha que interessante, Paulo está falando à igreja de Gálatas, está falando aos seus discípulos, prestem bem atenção nisso. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de partos por sua causa, até que Cristo seja formado dentro de vocês. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que é fundamental entendermos que Deus sempre agiu, preste bem atenção, não vou te falar agora, para tudo, preste bem atenção. Deus sempre agiu ou agirá por meio de pessoas que deixaram o seu caráter ser restaurado por Jesus. Todos que viveram, todos, sem exceção, todos, em toda a história, todos que viveram o avivamento verdadeiro, antes aceitaram que Jesus transformasse o seu interior. Em outras palavras, essa pessoa entendeu que ela está na vida e que ela sofre 2 influências. Como eu te falei, a influência que vai restaurar a vida dela e vai levar ela para o propósito que Deus tem na vida dela, e a influência desse mundo e também do maligno, que diz, sabe o quê? Não, você não precisa disso tudo, não. Não, que nada, você vai cuidar da sua vida, vai cuidar das suas coisas, deixa essa coisa de Deus, deixa essa coisa de orar, deixa essa coisa de louvar, deixa essa coisa de estar buscando a Deus para lá, sua vida é muito ocupada, você não tem tempo, é isso. Aí o reino de Deus deixou de ser prioridade. Aí como é que o processo de restauração pode acontecer na sua vida? Então entenda isso. Hoje é um dia de você romper com isso na sua vida. Hoje é um dia de você dizer assim, chega, eu não quero mais viver debaixo dessa supervalorização do eu, só pensar nas minhas coisas. Chega de achar que eu sou o único, os holofotes estão tudo em mim. Chega de viver o abstrativismo, de fingir uma santidade que não existe. Isso são obstáculos para o avivamento não acontecer. Na sua vida, na sua célula, na sua igreja, no seu ambiente de trabalho, nas suas finanças, em todas as áreas da sua vida. Hoje é o dia de você reconhecer isso e dizer, Senhor, eu quero pular para esse propósito aqui. Eu quero sair dessa influência e eu quero vir para o centro da sua vontade. As coisas não estão, pastor, é tanta luta, as coisas não estão dando nada dar certo na minha vida. Hoje é o dia de você tomar a seguinte decisão: não vou me deixar mais influenciar por isso aqui, por esse exemplo que eu te falei aqui. Você vai viver no centro da vontade de Deus. Você vai se esvaziar para que Deus te encha. Amém?
Isso que Jesus ensinou para os seus discípulos. A cada momento que ele tinha com os seus discípulos, ele trazia um ensinamento, onde eles deveriam se esvaziar. Somente veio o Espírito Santo quando eles estavam o quê? Conclui para mim. O Espírito Santo só veio para eles quando realmente eles viram assim, não tem mais jeito para nós. Nós vamos ser perseguidos. Mas nós não vamos deixar a nossa fé. De repente entrou um vento sobre toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Nesse momento eles estavam totalmente vazios dele mesmo. Vazio deles mesmos. Para que Deus o preenchesse. Quer avivamento? Sim ou não? Quer avivamento na sua vida? Quer avivamento nos seus negócios? Quer avivamento na sua saúde? Entenda isso que eu te falei. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Quero te convidar agora, você que quer, você que pode, você fazer essa oração, receber essa ministração, né? Receber isso que Deus tem para você. Às vezes o avivamento na sua casa não chegou, na sua vida, na sua família, ainda não chegou, por causa de tudo isso que eu te falei. Se tem dúvida, depois volta lá com o dedinho lá e vai lá e veja novamente. E entenda por que o avivamento não chega na sua vida, nos seus negócios, na sua casa. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração se você pode. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendi. Diga, eu entendi que preciso viver um novo momento em minha vida. Dou liberdade ao Espírito Santo para entrar na minha vida e mudar tudo em mim. Transforma, Senhor, as minhas deformações e me faz nascer de novo. Somente assim eu viverei o avivamento que Tu tens para a minha vida. Reconheço os meus pecados e Te recebo hoje como meu único e eterno Salvador. A partir de hoje, dou liberdade ao Teu Espírito Santo para me avivar. Para me avivar. Diga com força. Para me avivar em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.